Vênus provavelmente costumava ser coberto por oceanos com profundidades de 9,1 a 305 metros. Além disso, uma quantidade de água ficou presa no solo do planeta. Vênus tinha temperaturas estáveis de 20 a 50 graus Celsius que, vamos admitir, eram bastante agradáveis e não muito diferentes das temperaturas da Terra hoje em dia. Então, o que estou querendo dizer é que por 3 bilhões de anos, até que algo irreparável aconteceu há 700 milhões de anos, Vênus poderia ter sido habitável, mas agora não é. A Lua é o segundo objeto mais brilhante do nosso céu. Ao mesmo tempo, entre outros corpos astronômicos, ela é um dos mais escuros e menos refletivos. Nosso satélite natural só parece brilhante porque fica bem perto da Terra. Para comparação, nosso planeta parece muito mais brilhante quando você observa do espaço. É porque as nuvens, o gelo e a neve refletem muito mais luz do que a maioria dos tipos de rocha. Tritão, a lua de Netuno, tem toda a superfície coberta por várias camadas de gelo. Se esse satélite substituísse nossa lua atual, o céu noturno ficaria 7 vezes mais brilhante. As estrelas de nêutrons estão entre os menores e mais massivos objetos do espaço. Elas geralmente têm cerca de 20 quilômetros de diâmetro, mas são várias vezes mais pesadas que o Sol. E elas também giram cerca de 600 vezes por segundo, muito mais rápido do que um patinador artístico. Saturno é o planeta menos denso do Sistema Solar. Ele tem 1/8 da densidade média da Terra. E ainda, por causa do seu grande volume, o planeta é 95 vezes mais massivo que a Terra. O fenômeno lunar transitório é uma das coisas mais enigmáticas que acontecem na Lua. É uma luz de curta duração, uma cor ou outra mudança na superfície do satélite. Mais comumente são flashes aleatórios de luz. Os astrônomos observam esse fenômeno desde a década de 1950. Eles notaram que os flashes ocorrem aleatoriamente. Às vezes, podem acontecer várias vezes por semana. Depois disso, desaparecem por vários meses. Alguns não duram mais do que alguns minutos. Mas houve aqueles que continuaram por horas. O ano era 1969, um dia antes de Apollo 11 pousar na Lua. Um dos participantes da missão notou que uma parte da superfície lunar estava mais iluminada do que a paisagem circundante. Parecia que aquela área tinha uma espécie de fluorescência. Infelizmente, ainda não está claro se esse fenômeno estava relacionado aos misteriosos clarões lunares. O lixo não é apenas um problema em oceanos, cidades e florestas da Terra. Existe uma coisa chamada lixo espacial, que é qualquer objeto feito pelo homem, deixado no espaço e que agora não serve para nada. Há também detritos naturais de meteoroides e outros objetos cósmicos. Atualmente, existem mais de 500 mil pedaços de detritos espaciais orbitando a Terra em velocidades altas o suficiente para causar danos significativos se colidissem com uma espaçonave ou um satélite. A NASA faz o possível para rastrear cada objeto para garantir que as missões fora da Terra possam chegar ao seu destino com segurança. Nosso Sol é insanamente gigante. Quer uma prova? 99,86% de toda a massa do Sistema Solar é a massa do Sol. Em particular, o hidrogênio e o hélio que o compõem. Os 0,14% restantes são principalmente a massa dos 8 planetas do Sistema Solar. A atmosfera do Sol é mais quente que a sua superfície. A temperatura da superfície atinge 5.538 graus Celsius, mas a atmosfera superior aquece até milhões de graus. Se alguém pudesse cavar um túnel direto para o centro do planeta, com saída pelo lado oposto, e você fosse aventureiro o suficiente para pular nele, levaria 42 minutos para cair na outra extremidade. Você aceleraria à medida que caísse, atingindo a velocidade máxima quando chegasse ao núcleo da Terra. Depois da metade do caminho, você cairia para cima, ficando cada vez mais lento. Quando alcançasse a superfície oposta, sua velocidade voltaria a zero. A menos que não conseguisse sair do buraco, você imediatamente começaria a cair novamente, de volta para baixo, ou para cima, para o outro lado do planeta. Essa viagem ia durar para sempre, graças aos estranhos efeitos da gravidade. Pode ser uma maneira divertida de passar uma tarde. Pode haver mais metais como titânio ou ferro em crateras lunares do que os astrônomos achavam. O principal problema com essa descoberta, ela contradiz a principal teoria sobre como a Lua se formou, que diz que o satélite natural da Terra foi desmembrado do nosso planeta após uma colisão com um objeto espacial massivo. Mas então, por que a crosta pobre em metais da Terra tem muito menos óxido de ferro do que a da Lua?
Isso pode significar que a Lua se formou a partir de material muito mais profundo de dentro do nosso planeta, ou esses metais podem ter aparecido quando a superfície lunar derretida estava esfriando lentamente, ou talvez, como dizem há séculos, ela seja feita de queijo verde. A Terra pode ter sido roxa antes de ficar azul e verde. Um cientista tem uma teoria de que uma substância existia em micróbios antigos antes de a clorofila, aquela coisa que deixa as plantas verdes, ter evoluído na Terra. Essa substância refletia a luz do Sol nas cores vermelho e violeta, que se combinavam para formar o roxo. Se for verdade, a jovem Terra podia estar repleta de estranhas criaturas de cor roxa, antes de todo o verde surgir. A montanha mais alta do Sistema Solar é o Monte Olimpo, em Marte. Ele é 3 vezes mais alto que o Monte Everest, a montanha mais alta da Terra, acima do nível do mar. Se você estivesse no topo do Monte Olimpo, não entenderia que está em uma montanha. Suas encostas ficariam escondidas pela curvatura do planeta. Os astrônomos encontraram um enorme reservatório de água no espaço, o maior já detectado. Pena que ele também é o mais distante, a 12 bilhões de anos-luz de nós. A nuvem de vapor de água contém 140 trilhões de vezes mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Vênus gira no seu próprio ritmo, sem pressa. Uma rotação completa leva 243 dias terrestres, e o planeta leva um pouco menos de 225 dias terrestres para dar a volta ao redor do Sol. Isso significa que um dia em Vênus é maior que um ano. Há bem pouca atividade sísmica acontecendo na Lua. No entanto, mini-lunamotos, causados pela atração gravitacional do nosso planeta, às vezes acontecem vários quilômetros abaixo da superfície. Depois disso, pequenas rachaduras e fraturas aparecem na superfície do satélite e gases escapam através delas. Às vezes eles escapam de mim também. Marte é o último dos planetas internos, que também são chamados de terrestres, pois são compostos de rochas e metais. O planeta vermelho tem um núcleo feito principalmente de ferro, níquel e enxofre. Ele tem entre 1448 e 1931 quilômetros de diâmetro. O núcleo não se move, é por isso que Marte não tem um campo magnético planetário. Seu campo magnético fraco é apenas 0,1% do campo magnético da Terra. Quando os planetas do Sistema Solar estavam apenas começando a se formar, a Terra não tinha uma Lua. Levou 100 milhões de anos para o nosso satélite natural aparecer. Existem várias teorias sobre como a Lua surgiu, mas a que prevalece é a teoria da fissão. A teoria da fissão propõe que a Lua foi formada quando um objeto colidiu com a Terra, espalhando partículas pelo espaço. A gravidade juntou as partículas e a Lua foi criada. Ela acabou ficando no plano da eclíptica da Terra, que é o caminho que a Lua orbita. Parece que assim o queijo fica fora de questão. A maior coisa viva da Terra parece ser um cogumelo no estado de Oregon, Estados Unidos. Esse enorme cogumelo de mel vive na Floresta Nacional de Malheur e cobre uma área de 9,58 km². Ele pode ter até 8.500 anos. Você está perdoado por não o ter visto, já que a maior parte dele fica escondida no subsolo. Quando as raízes individuais dos cogumelos de mel se encontram, elas podem se fundir para se tornar um único fungo, o que explica como este ficou tão grande. Se você pudesse juntar todas essas coisas em forma de cogumelo em uma grande bola, ela poderia pesar até 35 mil toneladas. Isso é tão pesado quanto 200 baleias cinzentas. O maior asteroide do Sistema Solar é chamado de Vesta, e ele é tão grande que às vezes é chamado de planeta anão. Uma viagem à estrela mais próxima além do Sol levaria 5 milhões de anos em um avião comercial. Isso é o que eu chamo de um voo de longa distância. O espaço não deveria ser escuro, pois há estrelas em todos os lugares. Elas não deveriam iluminar tudo ao redor? Você não vê estrelas em todo lugar porque algumas delas já não existem há muito tempo. Assim, sua luz não chega mais à Terra. Um dia em Urano dura 17 horas, 14 minutos e 24 segundos. Mas entenda, o planeta tem uma inclinação de cerca de 98 graus, e isso faz com que uma estação no gigante gasoso dure 21 anos terrestres. Alguns cientistas acreditam que nosso planeta costumava ter um satélite adicional. De acordo com pesquisas, um corpo celeste menor com cerca de 1.200 km de largura orbitava a Terra como uma segunda lua. Provavelmente ele colidiu com o nosso satélite principal mais tarde. Tal colisão poderia explicar por que os dois lados da Lua parecem tão diferentes um do outro. Um deles é super cheio de crateras e também é áspero. Ou pode ser aquela história do queijo. Imagine uma bola de basquete girando no dedo de alguém.
Um ponto perto do meio da bola leva mais tempo para girar de volta para onde começou do que o local onde o dedo está. A Terra gira da mesma maneira. As pessoas no centro da África estão girando a 1.600 km por hora à medida que o planeta gira, enquanto qualquer pessoa no Polo Sul, na verdade, não se move, apenas gira no mesmo lugar. Ao mesmo tempo, estamos todos avançando pelo espaço igualmente rápido, já que o planeta também está girando ao redor do Sol a 105.000 km por hora. A temperatura no limite do núcleo interno e externo do nosso planeta é de 2.000 graus Celsius. Isso é tão quente quanto a superfície do Sol. E a pressão lá é 3,3 milhões de vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. 2 ou 3 anos atrás, um asteroide foi puxado para a órbita da Terra e começou a viajar ao redor do planeta. Mesmo não sendo maior que um carro comum, ainda é algo significativo. De mais de 1 milhão de asteroides que os astrônomos conhecem, é apenas o segundo a orbitar o nosso planeta. Chamado de 2020 CD3, é a nossa mini-lua temporária. Mas não vai ficar com a Terra por muito tempo. O asteroide está seguindo uma órbita aleatória e está lentamente se afastando. Objetos capturados temporariamente, como o 2020 CD3, são raros. Eles precisam ter uma direção e velocidade específicas para serem pegos pela atração gravitacional da Terra. Caso contrário, colidem com o planeta ou voam em outra direção. O movimento de galáxias e aglomerados bilhões de anos-luz longe de nós sugere que há algum corpo enorme fora do universo visível. Após bilhões de anos, a expansão do universo tornará o espaço tão escasso que não poderemos ver as estrelas no céu. A Lua não é uma esfera perfeita, tem a forma de um ovo. Além disso, o centro de massa do satélite está a pouco mais de 1,5 km do seu centro geométrico. Embora Vênus seja o planeta mais quente do nosso sistema solar, ele ainda tem neve, mas não é o que você imagina. Neva metais e chove ácido. Não é um bom lugar para se passar as férias. Saturno é composto principalmente de hidrogênio e hélio, com alguns traços de metano, amônia e água, e contém mais enxofre do que Júpiter, o que dá ao planeta uma tonalidade laranja parecida com uma poluição atmosférica. Na Terra, as ondas sonoras fazem vibrar moléculas de ar, e é por isso que somos capazes de ouvir som. Outros planetas e luas permitem que o som viaje através de outros meios, como suas atmosferas e oceanos também. No espaço, no entanto, diz-se que não há som, já que não há moléculas para vibrar e fornecer ondas sonoras. No entanto, nem todos os pesquisadores concordam com isso, já que o espaço não é apenas um vácuo desolado. Entre o vazio, há nuvens de gás e outras partículas perdidas. Então, dependendo de onde você estiver, ondas sonoras podem ser possíveis. Os astrônomos sabem com certeza que o universo está crescendo, e a velocidade com que está se expandindo está aumentando o tempo todo. Se ele está crescendo para ficar algo maior, então deve ter algum tipo de limite, certo? É improvável que as pessoas descubram, mas se sim, então o que seria? Uma parede de tijolos gigantesca e depois o nada? Um abismo que não leva a lugar nenhum? A teoria mais comum é que o universo é moldado de tal forma que não pode ter um limite. Mas não é a única ideia. Outra teoria é ainda mais difícil de compreender. O universo é de fato infinito, e nossa parte não é tão única. Isso significa que em algum lugar lá fora há um outro você, ou melhor, outros você. Um deles é apenas um pouco mais baixo, outro usa o cabelo de uma maneira diferente. O terceiro é idêntico a você de todas as maneiras possíveis. Há também uma teoria sobre um multiverso que consiste em muitos universos menores. O universo em que vivemos seria apenas uma pequena bolha entre outras bolhas semelhantes. Os cientistas que apoiam essa ideia também têm certeza de que os universos bolhas podem entrar em contato uns com os outros. Então, a gravidade começa a fluir entre eles, e quando 2 ou 3 universos se conectam, ocorre um Big Bang, assim como aquele que criou o nosso universo natal. Netuno é o lugar mais ventoso do sistema solar. Nuvens de metano congelado são chicoteadas em todo o planeta a uma velocidade de 1930 km por hora. O núcleo de Netuno é sólido e consiste principalmente de ferro e alguns outros minerais. Sua massa é 1,2 vezes maior que a da Terra. A temperatura interna atinge 5.000 graus Celsius. Os astrônomos também acreditam que, a uma profundidade de 7.200 km, pode haver uma camada de diamante onde está chovendo cristais de diamante. Na Terra, as pessoas estão acostumadas com um belo pôr do sol que é pintado em tons de laranja, vermelho e amarelo. Em Marte, no entanto, o céu, normalmente vermelho-rosado, fica azul à medida que o Sol se põe sobre o horizonte. É porque Marte está muito mais longe do Sol do que a Terra, tornando a luz solar menos intensa.
A poeira fina na atmosfera marciana absorve a luz azul e se livra das cores mais quentes que você normalmente vê na Terra. Seja azul ou amarelo, ambos os pores do Sol são espetaculares. Tendo cerca de 1/4 do tamanho da Terra, a Lua é bastante enorme em relação a outros satélites no espaço. Não há nada como essa situação em nenhum outro lugar do Sistema Solar. Plutão tem uma lua quase metade do tamanho de si mesmo, mas é mais como um irmão gêmeo do que um satélite. Há mais de 150 luas em nosso Sistema Solar, e a da Terra é a 5ª maior. Pode haver um labirinto de tubos de lava na Lua. Não muito tempo atrás, os astrônomos receberam os resultados de uma topografia lunar subterrânea. Eles descobriram uma enorme caverna sob a superfície do satélite. Com cerca de 50 quilômetros de comprimento e 100 quilômetros de largura, é provável que a caverna seja o resultado de uma atividade vulcânica de 3 bilhões de anos. Depois que os fluxos de lava endureceram, criaram uma crosta dura grossa do lado de fora. Mas por dentro, a lava continuava fluindo, derretendo a rocha e formando túneis e cavernas. Inúmeros poços na superfície lunar descobertos pela NASA podem ser aberturas para tubos de lava. Não podemos desenterrar a maior parte do ouro da Terra. 99% dele acabou no centro do planeta há vários bilhões de anos, atraído pelo ferro no núcleo terrestre. Estamos falando de 1,6 quatrilhão de toneladas de ouro. Isso é o suficiente para revestir a superfície do planeta inteiro em uma camada de 4,6 metros de ouro. E se meteoritos não tivessem nos atingido, trazendo quantidades extras de ouro, seria ainda mais raro. Não muito tempo atrás, os astrônomos descobriram uma enorme bolha de alguma substância misteriosa. Estava escondida sob a superfície do lado mais distante da Lua. Sua massa era a mesma de uma pilha de metal 5 vezes maior que a ilha do Havaí. Essa coisa enigmática fica a quase 320 quilômetros abaixo de uma enorme cratera que se formou na superfície lunar há bilhões de anos. A bolha provavelmente tem algo a ver com uma supercolisão. Pode ser o núcleo metálico do objeto que atingiu a Lua naquela época. Os cientistas mal podem esperar para colocar as mãos nessa descoberta. Poderia explicar muitas coisas sobre a bacia do Polo Sul Aitken, a maior conhecida no Sistema Solar. Se estivesse na Terra, essa bacia oval se estenderia de Washington até o Texas. Em 2011, os astrônomos descobriram um enorme reservatório de água simplesmente flutuando no espaço em torno de um buraco negro supermassivo chamado quasar. Vapores de água flutuantes foram encontrados em todo o universo, mas não são tão comuns. Esse reservatório em particular contém cerca de 140 trilhões de vezes a quantidade de água nos oceanos da Terra. É uma das coisas mais antigas, maiores e, estando a mais de 12 bilhões de anos-luz de distância, mais distantes conhecidas pela humanidade. Astronautas no espaço podem perder cerca de 1% de sua massa muscular a cada mês. Para evitar isso, eles têm que manter um regime de exercícios de 2 horas todos os dias. A Via Láctea e a galáxia de Andrômeda se encontrarão em 3,75 bilhões de anos. Elas estão se movendo uma em direção à outra a uma velocidade vertiginosa. Quando as duas galáxias colidirem, elas formarão uma enorme galáxia elíptica. Você já olhou para o céu noturno e tentou contar todas as estrelas? Sim, boa sorte! Nossa galáxia, a Via Láctea, tem cerca de 100 bilhões de estrelas. Mas outras estimativas colocam esse número em mais de 200 bilhões, já que calcular o valor exato é uma tarefa quase impossível, mesmo para os astrônomos. Quanto a todo o universo, há pelo menos 1 sextilhão de estrelas. Isso é um número 1 com 21 zeros depois dele. Para comparação, isso significa que há mais estrelas no espaço do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Olá, incrível maníacos! Hoje temos um tópico bastante incomum. Vamos discutir banheiros no espaço. Você sabia que os primeiros astronautas não tinham banheiro? O primeiro astronauta norte-americano e segundo homem no espaço, Alan Shepard, se viu em uma situação muito estranha. Seu voo deveria durar apenas 15 minutos. Então, os engenheiros não instalaram nenhum banheiro dentro da nave espacial. Shepard sentou em seu lugar na nave espacial cerca de 1 hora antes do lançamento programado. Mas, devido às condições climáticas e problemas técnicos, o lançamento do foguete foi atrasado em 2 horas. Alan Shepard estava deitado de costas na nave espacial todo esse tempo. Em um certo momento, ele sentiu a necessidade de fazer o número 1. Ele relatou isso ao controle de solo, mas se Alan Shepard saísse do foguete para atender o chamado da natureza, atrasaria o lançamento do foguete indefinidamente. Então,
o controle terrestre não o deixou sair do foguete. A única opção para ele era tentar relaxar. No final, ele fez o que precisava fazer dentro do seu traje espacial. Ainda bem que seu traje espacial e as roupas por baixo eram feitas de algodão, o que absorveu todo o líquido. Então, Alan Shepard completou seu voo confortavelmente e relativamente seco. Embora tenha precisado desligar os sensores do seu traje. Se eles molhassem, poderia causar um curto-circuito. Mas o primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin, conseguiu resolver o mesmo problema antes do lançamento do foguete. Quando ele foi transportado para o foguete de ônibus, alguns minutos antes de chegarem ao foguete, ele pediu para parar e se aliviou. Dessa forma, Yuri Gagarin fez seu voo de quase 2 horas com conforto. Então lembre-se, sempre vá ao banheiro antes de uma longa viagem. Mais tarde, a NASA cuidou dos chamados da natureza dos astronautas, usando o seguinte dispositivo ao enviar pessoas para o espaço em missões mais prolongadas. Consistia em um cilindro que um astronauta tinha que colocar. Os astronautas colocavam esse sistema em tiras perto da própria cintura. Este cilindro era conectado a um saco que coletava todos os resíduos. Esse foi o primeiro banheiro da NASA. Confortável e barato. A NASA também tentou experimentar com a dieta dos astronautas. Tratava-se de retardar o processo digestivo e prolongar o tempo entre comer alimentos e beber água para produzir resíduos. Um dos astronautas, John Glenn, experimentou esse método. Seu voo ao redor da Terra durou cerca de 5 horas. Uma dieta e medicação especiais permitiram que o astronauta evitasse os chamados da natureza por um tempo relativamente longo. Ele fez o que precisava fazer logo antes de voltar à atmosfera. Quando os cientistas analisaram seus resíduos, descobriram que seu volume era 35% maior do que a bexiga média poderia conter na capacidade máxima. Mas o astronauta não tinha queixas sobre sua condição e diz que o voo tinha sido confortável. Eu sei que atualmente, quando os astronautas passam um tempo dentro da estação, ou nave espacial e no espaço sideral, às vezes usam seus trajes espaciais por até 9 horas. Isso significa que usar o banheiro comum a bordo não é uma opção. A solução para esse problema é simples: fraldas. Elas são mais avançadas do que as vendidas na Terra. E, é claro, com um absorvedor especial costurado no tecido. Pode manter o corpo de um astronauta seco por um longo tempo. Como você já sabe, sou professor do ensino médio. Se fôssemos com meus alunos em uma excursão escolar à Estação Espacial Internacional, a primeira pergunta que eles fariam provavelmente seria: Tom, onde fica o banheiro? Bom, é claro, eles também ficariam animados em aprender sobre o cosmos, mas acontece que usar um banheiro em gravidade zero pode ser um grande desafio para o qual se precisa estar preparado. Se você pegar uma mangueira no quintal e começar a regar suas flores, a água sai em um fluxo sólido. A gravidade o captura e faz cair onde você mira. E no espaço, como você sabe, quase não há gravidade. Assim, a água que sai da mangueira continua voando na mesma direção. E se você tiver que acertar um alvo preciso, é ainda muito mais difícil. O fluxo pode quebrar em gotículas. Elas começarão a rebater nas paredes, caindo e voando para cima. Então, se você tentasse usar um banheiro comum da Terra no espaço, estaria cercado por gotículas voadoras. A solução para esse problema é criar uma força que atraia resíduos. Você não tem gravidade? Então, criamos um vácuo. Como o que temos em banheiros de avião. Depois de pressionar o botão de descarga lá, você sempre ouve um zumbido. Isso é o ventilador que começa a bombear o ar para fora do tanque de resíduos. Quando a pressão é baixa o suficiente, o orifício no ralo se abre e todos os resíduos são instantaneamente puxados para baixo. E é assim que o banheiro espacial funciona na Estação Espacial Internacional, onde é preciso criar tal vácuo desde o início. Dessa forma, a água da mangueira formará um fluxo, não devido à gravidade, mas por causa do ar puxado para dentro por um ventilador. Ah, e privadas comuns não funcionam. Se você precisar usar o banheiro na EEI,
precisará pegar uma mangueira e ligar o vaso sanitário com um botão. O ventilador interno começará a girar, puxando o ar. Você fará o que precisa fazer essencialmente em um aspirador de pó. Há uma extremidade de mangueira única em forma de funil para que homens e mulheres possam usar o banheiro. Um fluxo de ar de sucção pega todas as gotículas e as direciona para o tanque. Depois, vem todo o sistema de limpeza de resíduos com muitos filtros e produtos químicos. Há também um tanque de ácido. Ele serve para dissolver quaisquer formações sólidas nos resíduos. Caso contrário, elas podem entupir filtros e válvulas do sistema complexo e causar danos. Um banheiro com vazamento é uma coisa bastante desagradável quando você está trancado em espaço apertado sem gravidade. Esse ácido pode dissolver facilmente, até mesmo alguns metais. É por isso que os materiais de privadas espaciais são feitos de ligas especiais de titânio, super resistentes e muito caras. Depois de limpos, os resíduos são transformados em água potável. Isso significa que, com o tempo, você a transformará em resíduo novamente e o ciclo se repetirá. Não se preocupe, o sistema de purificação funciona excepcionalmente bem, e seu café não terá um gosto ruim. As coisas são um pouco mais complicadas se você correr para o banheiro, para o número 2. Então, assim como na Terra, terá que levantar a tampa do vaso sanitário primeiro. Neste ponto, o mesmo ventilador do caso anterior se ligará. Já deveria estar funcionando para evitar maus cheiros. Então seria melhor se você se sentasse no vaso sanitário. Aqui está outro desafio. É difícil fazer isso em gravidade zero. Portanto, há alças para seus pés e corrimãos para você se segurar. O ventilador faz o seu trabalho e o número 2 entra no tanque de resíduos. Papel e lenços também entram lá. Cada porção de resíduo sólido entra em um saco e é selada. Então, o sistema envia esses sacos de lixo para uma lata especial. Essas latas são armazenadas na EEI até que uma nave espacial de carga chegue lá. Os astronautas recebem suprimentos de alimentos e água e equipamentos científicos. Em seguida, carregam a nave espacial de carga com latas de resíduos humanos e outros lixos. Depois disso, ela desacopla e se prepara para retornar à Terra. Mas como as naves espaciais de carga queimam completamente devido ao atrito contra o ar na atmosfera superior, todos os resíduos são descartados antes de atingir a superfície do planeta. Outra opção que os astronautas têm é jogar as latas com resíduos diretamente no espaço aberto. A gravidade da Terra eventualmente atrai os contêineres, e eles também queimam na atmosfera. Atualmente, a NASA está desenvolvendo um sistema capaz de reciclar resíduos fecais em água. Afinal, a água é um recurso precioso na Estação Espacial Internacional. Então, este banheiro espacial, que é uma coisinha do tamanho de uma scooter, custa cerca de 23 milhões de dólares. Isso inclui fabricação e uma dúzia de anos de desenvolvimento. E esse preço não inclui entregá-lo à EEI. Por esse dinheiro, você poderia comprar um Bugatti Veyron, o carro mais caro do mundo, ou algo parecido. Ou um jato particular, por exemplo. Ou você pode se tornar proprietário de uma ilha. Dá pra comprar até mais de uma com essa grana. Mas ok, vamos voltar ao espaço. A jornada começa na plataforma de lançamento. O foguete que mais tarde entregará a carga à EEI é montado. Ignição! Os motores de foguete ligam. Eles queimam centenas de quilos de combustível a cada segundo. O foguete sobe. E quando todo o combustível é queimado, o primeiro estágio se desencaixa. Ele retorna à Terra e faz um pouso suave. O foguete auxiliar pode ser usado novamente após o reabastecimento. Uma vez que o auxiliar é desencaixado, o segundo estágio do foguete dispara os motores. Mais combustível é queimado para que o foguete possa atingir a altitude da EEI de cerca de 400 quilômetros acima do nível do mar. Uma vez em órbita, a nave espacial de carga se atraca à EEI. Voilá! O banheiro espacial é entregue. Mas custa cerca de 50 milhões de dólares lançar um foguete auxiliar como o Falcon 9. Também planejamos enviar pessoas para Marte e a viagem levará cerca de 7 meses. Então, provavelmente, devemos criar um banheiro confortável para os astronautas. O design dos banheiros de 23 milhões de dólares deve ser melhorado.
Vamos desejar que os engenheiros o tornem menor e mais leve. Assim, usará menos espaço e economizará mais combustível. Obrigado por assistir hoje, Incrível Maníacos. E lembrem-se, vamos aprender algo novo todos os dias junto com o Incrível.